O predestinado que levou o Inter ao bicampeonato da Libertadores. No Em Off. O Inter buscou no Paraná Clube um jogador chamado Giuliano, na época um jovem promissor e que jogava numa equipe fraca, que inclusive foi goleada pelo Inter de Tite na Copa do Brasil. O Inter acabou contratando o Giuliano porque apostava no potencial do jogador, algo como ocorreu com o Lúcio anos atrás, lá em 99, quando o Inter goleou o Brasiliense e acabou trazendo o jovem zagueiro do clube de Brasília para o Beira-Rio. Pois Giuliano foi decisivo, essencial e talvez o principal jogador do Inter na conquista do bicampeonato da Libertadores. Ainda que com todos os méritos da Alessandro tenha sido o craque da América, o rei da América escolhido pelo jornal El País, na tradicional votação que o periódico faz para eleger o melhor jogador do continente, Giuliano foi o jogador mais importante do Inter naquele ano. Por quê? Porque além de ser reserva, ele entrava eventualmente, entrava quase em todos os jogos, era praticamente o 12º jogador do Inter, mas dificilmente começava as partidas. Ele fez gols absolutamente decisivos. Fez o gol contra o Banfield, quando o Inter perdeu por 3-1 fora de casa, mas o gol que garantiu o jogo de volta, garantiu a classificação do Inter depois na Libertadores. Fez 1-0 contra o São Paulo também, que acabou assegurando mais tarde a vaga do Inter à final da Libertadores. E depois, antes ainda na fase de classificação, ele fez um gol fundamental, um gol no Deportivo Quito, quando o Inter venceu por 3-0 no Beira-Rio, um jogo que aparentemente não importava muito, mas que acabou tendo um grande significado. Por quê? Porque se o Inter vencesse por 2-0, como estava acontecendo, pegaria o Cruzeiro na fase seguinte, e aí sim seria um problemaço. Mas com o gol do Giuliano, acabou pegando o Banfield, um time bem mais palatável, apesar do susto de 3-1 no jogo de ida da Argentina. Antes, porém, depois de passado por tudo isso, desse drama todo, e antes de chegar ao São Paulo, o Giuliano fez o gol fantasma, o gol de Quilmes, o gol da névoa, o gol da neblina, o gol já nos acréscimos contra o Estudiantes. O Inter perdia por 2-0 e estava eliminado da Libertadores naquele momento, e o Giuliano foi lá e acabou fazendo aquele gol inesquecível já nos acréscimos, reduzindo o placar para 2-1, o que dava a classificação ao Inter para enfrentar a semifinal contra o São Paulo. E depois entrou o Celso Roth como técnico, aí o Fossati, e tudo mudou. Mas Giuliano foi um cara fundamental, um jogador que na infância chegou a ouvir da sua mãe várias vezes que era hora de dormir, era para dormir cedo, com o sol ainda, 6, 7 da tarde no verão, para evitar que passasse fome, para evitar de sentir fome. Então, Giuliano ia para a cama muito cedo quando criança para não sentir fome. Giuliano é a lembrança do Em Off de hoje, nesse ano, nessa temporada que o Inter comemora aí uma década do bicampeonato da Libertadores.